A gente basicamente tem um processo de pipeline, né? A gente tem reuniões periódicas para discutir o pipeline. E para essas discussões a gente usa ferramentas quantitativas, né? Filtros onde a gente olha para diversas métricas, algumas ligadas a preço, outras ligadas a fundamento do negócio, e etc. E também tem muito a ver com sola de sapato de falar com o mercado, né? Assim, e conversas às vezes levantam alguma oportunidade sobre uma transformação que está acontecendo em alguma empresa. Estando no mercado já há algum tempo e fazendo isso, acaba que a gente às vezes consegue reagir mais rápido porque a gente já conhece as histórias e sabe um pouco do que está mudando, né, para cá e para lá. E a gente tem uma característica de talvez em diferentes tamanhos, mas ficar com as empresas por muito tempo. Então, se você olhar o nosso top 5 do fundo hoje, na média estão no fundo há 4 anos e meio. Né? A gente já teve posições menores, maiores, dependendo do preço, do momento, mas a gente tipicamente fica bastante tempo, né? Então, a gente vai fazer 2, 3 investimentos por ano, talvez num ano que tenha muito movimento de preço, a gente pode acabar fazendo mais, porque a gente acaba desinvestindo de alguma coisa, e normalmente vão ser mais investimentos menores, mas no topo ali vai ser sempre essas coisas que a gente, né, conhece muito bem. E assim, acho que o número que eu vou falar ele tá errado, mas o conceito vale. A gente acha que 80% né, do resultado de ganhar dinheiro investindo em ações é acertar na direção do lucro. E 20% vem de você acertar o valuation. O valuation não é a ciência dos foguetes, assim. E quando eu falo acertar o lucro, é importante a direção, né? Porque ninguém vai acertar na mosca. A gente tem certeza que a gente vai Você errar. quer dizer se o lucro vai subir ou vai cair? E mais ou menos, né, em que banda que isso vai caminhar, né? Ele vai crescer 20 a 30, ou 15 com 20, ou essa banda é, por exemplo, menos 20 com mais 20, né? Então, qual que é a variabilidade, né, e a tendência desse negócio? Com que retorno sobre capital que ele vai conseguir fazer isso? Então, né, você olhar histórias aí que a gente está há muito tempo, como por exemplo a Eneva, era barata quando a gente comprou, precificava muito pouco, né, do crescimento futuro que ela tinha, com fechamento de ciclo, uma série de projetos. Mas a gente ganhou dinheiro muito mais porque ao longo do tempo ela fez esses projetos acontecerem, né? Ela fez fechamento de ciclo, depois fez Azulão, depois fez Jaguatirica, né? E dentre outras aqui. Esses nomes que você falou são campos de exploração. São projetos que a companhia fez lá que geraram muito valor no negócio, né? Então, a gente gasta normalmente entre 2 e 6 meses investigando inicialmente uma companhia, fazemos um investimento inicial e depois a gente vai estudando, aprendendo, vê o primeiro resultado, o segundo resultado, o terceiro resultado, né? Aprende sobre como que o management reage a diferentes situações que acontecem ao longo da vida de uma empresa e com isso a gente vai ganhando conforto para uma posição grande. Então, pegando de novo o caso de Geneva, a gente começou a investir em 2016. Em 2017, quando teve o re-IPO, virou a nossa maior posição do fundo e foi a maior posição de 2017 até 2020 ou 2021. Depois chegou a ser um pouco menor e hoje está lá entre as 3 maiores. Então, esse é um pouco do processo, assim, de encontrar, acompanhar e aí depois que a gente encontra, tem o xadrez de colocar esse negócio no portfólio, né? Então, a gente busca encontrar teses que sejam descorrelacionadas entre si no risco, né? Então, de preferência que se a gente errar, a gente esteja errando em algum aspecto micro da tese e não num aspecto que contamina várias empresas ao mesmo tempo, né? Toda empresa tem fatores endógenos que dependem dela e fatores exógenos. Então, a gente olha muito isso, né, também no processo de escolher o que a gente vai priorizar, olhar ou não, para que no final a gente tenha ali um quebra-cabeça de coisas que são individualmente interessantes e que, quando colocadas num portfólio, a gente enxerga meio como uma holding de negócios que vão crescer o lucro ao longo do tempo, com uma boa taxa, com retorno sobre capital alto, eventualmente pagar dividendos, e aí, enfim, o preço tende a caminhar juntos e a cota, né, pode descolar disso por um tempo, mas eventualmente converge. Quando você diz micro, você quer dizer coisas da empresa, né? Que não são São os projetos né, da companhia, os projetos de crescimento, os projetos de melhoria de eficiência, a dinâmica comercial, né, competitiva, enfim, são fatores de dentro do negócio, né? Tá. Bia, aí na Estúdio, como é que funciona essa cartilha para escolher as empresas? Eu gosto de, simplificadamente, dividir os investimentos em 3 tipos, né? Que é carrego, o compounder, né? O nome da carta de vocês, momentum e contrário, né? A gente
tem majoritariamente o portfólio no que a gente classifica como carrego, empresas compounders, que são empresas, aí quais são as características dessas empresas? São empresas que têm retorno sobre capital alto, né, que é o maior indicador de vantagem competitiva, que tem potencial de crescer, ou seja, que pode fazer com que esse valor intrínseco cresça ao longo do tempo, sendo aplicado a taxas mais altas, e que tenha uma vantagem competitiva perene, né, que permita que essas duas outras alavancas fiquem gerando valor ao longo do tempo. Então, a gente tem uma preferência enorme por essa lógica de que a gente quer negócios que componham valor com o tempo e gerem retornos ligeiramente acima do normal todo ano, que composto com o tempo gera um excesso de retorno gigante. Então, a maior parte do portfólio está alocado nesse tipo de investimento. Momento, eu digo, acho que muito raramente momento é aquela história que a ação está subindo porque está numa dinâmica operacional muito favorável, mas o valuation não é tão importante, né? É bem mais raro ter esse tipo de perfil no fundo. E contrário, de vez em quando a gente tem alguns investimentos que estão excessivamente, que a gente acredita que as premissas estão excessivamente pessimistas, então a chance de perder é muito baixa e a gente acaba fazendo um investimento que é um investimento um pouco mais motivado por valuation do que eu diria que os outros. Então, a gente tem essa tendência por negócios bons a valuations razoáveis. Aí você fez a pergunta sobre como achar barata, né? Eu acho que uma coisa que eu falaria para as pessoas prestarem atenção é prestar atenção qual é a qualidade do negócio. Talvez muito mais do que qual é o múltiplo, porque a gente vai falar de barato, as pessoas vão pensar no múltiplo, né? Só que existe um múltiplo fair para cada tipo de negócio, né? Então, se você pensar num negócio que tem retorno sobre capital alto e cresce muito, esse múltiplo, ele potencialmente deveria ser muito mais alto. Então, eu acho que é menos foco no múltiplo e mais se os fundamentos do negócio representam que aquele negócio tem uma fortaleza e um diferencial e algo que proteja, que vai fazer com que ele consiga ter retornos extraordinários ao longo do tempo. E aí eu concordo também integralmente com o Gustavo, assim, no final, a gente quer negócios que tenham lucro crescente, né? A gente quer que tenha... Eventualmente, a gente acha que está pessimista demais e compra porque não vai ser tão ruim do que as pessoas esperam, mas a maior parte do portfólio é formado por empresas que a gente acredita que tem lucro crescente, né? E aí a gente acha que o preço pode demorar, mas vai acabar encontrando com lucro em algum momento. Até uma curiosidade aqui, só que acho que vale comentar com isso. A gente outro dia fez um filtro lá para olhar as empresas com melhor desempenho dos últimos 15 anos. E algumas que foram citadas aqui, Renner, Localiza, Raia Drogasil, estão entre essas, com melhor desempenho de preço. E essas empresas, num período que o PIB do Brasil cresceu super pouco, né, um pouco menos de 2% ao ano, a Renner multiplicou o lucro por 15 vezes, a Localiza multiplicou o lucro por 30 vezes, a Raia Drogasil saiu de uma base de lucro super baixa e multiplicou por 100 vezes. Eram empresas que na época de 2005, faziam perto de 100 milhões de lucro. E hoje Localiza deve estar perto de 2 bi e pouco, o Renner 1 bi e pouco, a despeito do PIB ter crescido pouco, né? Então, assim, quando você encontra esses negócios que têm, né, um potencial de crescimento de market share ou uma dinâmica setorial interessante, que são bem tocados, têm acesso a capital, e muitas vezes essas empresas estão na bolsa, não são as privadas, é muito poderoso, né? Então, na RIX, acho que talvez o nosso principal objetivo é tentar encontrar as novas Renners, Localizas, que às vezes podem ser elas mesmas de novo, né? Às vezes você pode estar só no meio do caminho, né? Não no final dele. Mas é isso, a gente acha que aqui é onde você, né, não é o único jeito de ganhar dinheiro, tá? Assim, tem muita gente que ganha dinheiro comprando barganha e tal, mas a gente acredita mais nesse carrego de bons negócios e você consegue esquecer um pouco do que vai acontecer com a economia e carregá-los. Matheus, quero saber você também, cara. Você tem uma carteira que você toma conta. Aliás, se você quiser conhecer a carteira do Matheus, tem um link aqui abaixo para você se inscrever na comunidade Market Makers, que a carteira é exclusiva para membros. Matheus, quais são os seus pilares aí na hora de achar uma ação? Sim, a gente gosta de, assim, o melhor filtro que a gente tem é o filtro Market Makers mesmo, né? Acho que eu vi vários gestores que a gente conversa e tentar entender melhor as teses que eles têm na própria carteira. Mas assim, a gente gosta de estudar empresas, a gente gosta de pescar no mar das small caps, né? Que a gente acredita que é onde a gente tem condições de ter alguma vantagem informacional, né? Então, assim, Apvida, Alpa, Natura, a gente acaba ficando um pouco mais afastado dessa, porque a gente acha que tem muita gente olhando, muita gente acompanhando, a nossa chance de a gente ter algum diferencial é menor.
né? Então a gente gosta de empresas que não são tão faladas, né? Quando a gente conversa, eu converso com bastante gente, e acho que esse é o meu primeiro filtro, né? Eu vou falar, você gosta de estar em empresa? Putz, eu não olho. Eu vou falar, putz, essa eu também não olho. São essas empresas que eu acabo gostando mais e que eu acabo dedicando mais tempo, né? E aí, a gente tem que entender muito bem o que cada uma faz, né? Exatamente, quais são os produtos, se os produtos são relevantes, quem são os clientes, né? Se a receita é dolarizada ou não, obviamente combinando tudo isso num portfólio, né? Como o Gustavo disse, né? A gente gosta de combinar fluxo de caixas de setores diferentes, que é uma forma de a gente também diversificar a nossa carteira. Então, comprar essas empresas, que a gente sabe muito bem o que são, que tem algum tipo de preconceito, mas não só isso, né? Mas que tenha também uma diferença grande pro preço que ela está negociando, pro preço que a gente acha que deveria negociar, né? Que é a margem de segurança. Então, quanto maior for a margem de segurança, né? O nosso conforto de encontrar uma empresa, maior vai ser a posição dela dentro da carteira. E a margem de segurança passa por entender endividamento da companhia, capacidade da empresa crescer lucro sem que isso esteja precificado, né? Retorno sobre capital próprio, sobre o capital investido, que a Bia e o Gustavo disseram aqui. É um pouco do que eles falaram, mas pescando principalmente essas empresas que não são tão faladas ainda, né? É mais ou menos isso. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não tá inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.